Quem também engrossa a fileira de mulheres na Câmara Municipal de Cuiabá a partir de 2021 é a vereadora eleita pelo PT, Edna Sampaio. Edna, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa representatividade feminina na Câmara Municipal de Cuiabá a partir do ano que vem. Nós ficamos aí 8 anos sem nenhuma mulher como representante do povo cuiabano. O que significa para você, nesse momento, ser eleita para representar a população da nossa cidade? Bom, obrigada, Michele, obrigada pelo convite. É muito importante a representação, a representatividade, né? Nós temos um sistema de representação cuja participação tinha sido exclusivamente de homens até agora, nessas duas legislaturas, né? E hoje nós temos aí 2 mulheres que foram eleitas e muito bem votadas pela população cuiabana. E no meu caso, eu carrego ainda, além da representatividade da mulher negra, o que significa uma vitória para nós que somos mulheres e para as mulheres negras, mas ao mesmo tempo uma certeza de que a gente ainda tem muito o que fazer para ampliar a participação das mulheres na política, porque nós somos mais da metade da população e uma Câmara com 25 vagas e apenas 2 mulheres ainda não é suficiente para garantir a representatividade da população cuiabana. Edna, você citou bem, nós temos 24 vagas, a partir de 2021 apenas 2 mulheres. O que ainda representa ou o que seria a maior dificuldade para que as mulheres conseguissem atingir esse cargo, né, ou cargos eletivos? Porque a gente tem no sistema eleitoral uma previsão de 30% das candidaturas para as mulheres. O que mais falta para que a gente possa ampliar essa participação feminina na política? Eu não tenho dúvida que a própria organização dos partidos políticos é um obstáculo hoje para a participação ampliada das mulheres na política. Primeiro que as candidaturas femininas das mulheres, né, elas são candidaturas que muitas vezes não são as candidaturas priorizadas pelos partidos, né? Muitas mulheres entram na disputa eleitoral muito mais em função da cota de mulheres que é obrigatório os partidos hoje, do que propriamente por ter um apoio do partido para disputar em condições de igualdade com os homens. A política ainda é um espaço muito monopolizado ainda pelos homens. E as mulheres são a maioria, embora sejam a maioria da população, muitas não têm o espaço que necessitam nos partidos políticos para que de fato suas trajetórias, porque as mulheres são a maioria também nas lutas sociais, né? Então o problema são as candidaturas mesmo. Eu penso que o que precisamos, mais do que definir cotas para as candidaturas, nós precisamos definir cotas nas cadeiras legislativas. Nós precisamos lutar para que metade das vagas do legislativo, desde o municipal até o federal, sejam ocupadas por mulheres, porque é justo e corresponde à necessidade de representatividade de um sistema que hoje está sob questionamento profundo. Está aí o índice de abstenção nessas eleições, que não pode ser explicado apenas pela questão da pandemia. Então nós temos um problema muito sério de crise de representatividade, e isso também tem a ver com o fato de que a maioria da população não se vê representada nos espaços de decisão política. E a maioria da classe trabalhadora é constituída por mulheres. Então nós precisamos redefinir, rediscutir ou abrir a discussão, na verdade, para essa crise de representatividade, possibilitando as mulheres que de fato tenham espaço nos partidos e garantia de assento nas casas legislativas. Edna, quais serão as principais bandeiras empunhadas por você a partir de janeiro de 2021? Janeiro, fevereiro? Nós organizamos a nossa campanha, Michele, toda ela em 5 eixos de atuação. O primeiro é a forma de fazer política. Nós queremos construir um mandato coletivo e amanhã mesmo nós vamos ter a primeira plenária de construção do regimento do nosso mandato, onde as pessoas vão ter direito a participar, ajudar a construir e deliberar sobre a linha política de atuação do mandato, as diretrizes para a construção dos projetos de lei que a vereadora vai apresentar. Então nós queremos um mandato, não apenas um mandato onde as pessoas participam enviando sugestões, mas que elas efetivamente possam ajudar a construir o mandato na Câmara dos Vereadores, né? Então é uma combinação entre a representação
né, que é o sistema de representação que nós temos, e a participação direta, né? Alguns autores chamam isso de democracia participativa, o que parece uma redundância, mas não é. A nossa democracia, ela é fundamentalmente representativa. Então as pessoas elegem e depois o eleito faz o que quiser com o mandato, e a gente quer aproximar os nossos eleitores, quem ajudou a construir nossa candidatura, das decisões políticas do mandato. O segundo eixo que nós vamos trabalhar é a questão da vida das mulheres e a igualdade de gênero. Nós ainda temos justamente essa situação de não representatividade da maioria do povo trabalhador, que é composto por mulheres na cidade, né, e no país, ainda pouquíssimo representada. Então nós queremos discutir e construir ações e políticas, projetos que possam ampliar a possibilidade das mulheres de se organizarem enquanto trabalhadoras, né, enquanto pessoas que são usuários dos serviços públicos, mas também enquanto cidadãs que precisam participar da política. E isso também envolve o direito da cidadania plena das pessoas LGBTs, que hoje também é uma pauta que não se discute em Cuiabá, e nós seguimos sendo campeões, infelizmente, Estado e a capital, de feminicídio, de violência contra a mulher e também de assassinato de pessoas LGBTs. Então essas pautas de gênero, elas precisam ser discutidas com toda franqueza, para que a sociedade também possa entender o que isso significa e como nossa sociedade pode se tornar melhor se nós compreendermos a importância da igualdade de gênero. O outro ponto de pauta é a questão do combate ao racismo estrutural. Você veja, eu tenho dito assim que eu pareço uma jabuticaba, que é uma fruta exótica, né? E uma vereadora negra, a primeira vereadora negra eleita pelo PT, né? Então isso é uma novidade, mas não deveria ser uma novidade, afinal de contas, as pessoas pretas são maioria também na nossa cidade. Então, onde é que elas estão quando a gente olha, por exemplo, os espaços de decisão política, quando a gente olha os veículos de comunicação? Então, nós precisamos ter uma sociedade que encare de frente a questão do racismo estrutural, que está presente cotidianamente na nossa cidade e que nós precisamos discutir políticas públicas que possam enfrentar o problema. O outro ponto é a questão ambiental. Nós queremos ter uma atuação para discutir, por exemplo, o que o município pode fazer em relação ao uso abusivo de agrotóxico, que foi liberado, inclusive, pelo governo do estado, pela Assembleia Legislativa, e como é que a gente pode conter isso aqui no município para poder garantir, por exemplo, a saúde da população. Nós não podemos seguir continuando com a nossa mesa completamente envenenada, né, alguns enriquecendo as custas da nossa saúde. Então, é um problema que a gente precisa discutir. Além disso, a questão da preservação mesmo do meio ambiente. Nós vimos aí, este ano, uma queimada criminosa, absurda do Pantanal. Nós perdemos parte significativa da fauna e da flora do Pantanal, e agora nós vimos também a omissão completa do município em relação a essa problemática, quando a Constituição é clara sobre a responsabilidade dos 3 entes federados, a União, o Estado e o município, na garantia do direito de um meio ambiente equilibrado à população. Nós somos uma cidade de transição entre o Pantanal e o Cerrado, né? O Pantanal é um bioma de transição, né, que é frágil, e que nós precisamos preservar. E Cuiabá tem um papel importantíssimo na preservação do Pantanal, porque parte dela também fica localizada no Pantanal. Além disso, do Cerrado, que são biomas irmãos, que compõem a nossa cena ambiental, né? Então nós precisamos saber qual é a competência do município e que no município precisa cumprir com as suas prerrogativas constitucionais na defesa do meio ambiente. Não é só um problema do Estado e da União, embora seja principalmente. E por último, a nossa defesa, que é a defesa da bandeira que eu trago da minha vida toda, que é a defesa do serviço público, né? Eu sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso, servidora pública já há 26 anos, venho do movimento sindical, né, da defesa do direito dos trabalhadores do serviço público, por entender que uma gestão pública, os serviços públicos só podem ser garantidos de fato à população com carreiras que correspondam a um processo de capacitação e de compromisso com aquela política pública. Todas as políticas públicas que o Estado oferece são políticas públicas que não podem ser encaradas como pontuais, como fragmentárias. Então, por exemplo, a educação é uma área de políticas públicas que precisa ter gente concursada, que precisa ter gente que desenvolva a sua carreira naquela política para que nós possamos, no médio e longo prazo, lograr resultados
positivos para a educação. O mesmo se pode dizer em relação à saúde, em relação à assistência social, em relação à segurança. Então, quem diz que servidor público onera os cofres públicos, está dizendo isso de uma forma a levar a população a um engano sobre o que significa as carreiras dos serviços públicos para o serviço público, que é a garantia de direitos à população. Então, essa bandeira a gente vai carregar de forma bem consistente também nesse mandato que a gente pretende fazer com a participação das pessoas. Edna, qual é a avaliação que você faz da escolha do povo cuiabano quanto ao seu prefeito? Eu acho que o povo cuiabano fez uma escolha que nos deixou no segundo turno bem de saias justas, né? Porque a gente tinha aí 2 candidatos que, no meu entendimento, não representavam um projeto de uma cidade inclusiva, de uma cidade que não racista, não sexista, né? Uma cidade que preserve seu meio ambiente, nada disso. Então, nós tivemos 2 projetos aí que são projetos que foram eleitos para o segundo turno, e eu respeito a decisão da população. Ao participar de um pleito, a gente está dizendo que a gente acha que aquele pleito tem legitimidade, a gente legitima ele. Então, no segundo turno, a população nos colocou diante dessa saia justa, e eu me posicionei pelo que eu acreditei que seria menos lesivo, menos danoso para a população, e votei no atual prefeito, Emanuel Pinheiro. Isso não significa, obviamente, que a minha postura é de adesão ao projeto do Emanuel Pinheiro. Significa apenas que entre 2 candidaturas que foram colocadas no segundo turno pela população, o meu respeito pela decisão da população foi declarar meu voto ao que eu considerava menos pior. Nós estamos num processo de finalização de um movimento que começou em 2016 com o golpe da presidenta Dilma. A extrema-direita foi beneficiária desse golpe dado pela direita, protagonizado pelo PMDB, que é o partido do Emanuel Pinheiro, prefeito reeleito aqui. E a gente viu o que é a extrema-direita no poder, né? É o negacionismo, é a violência de gênero, é a violência racial, é a incompetência para a gestão da coisa pública, é a confusão entre o público e o privado, né? Nós não avançamos em relação à economia, nem às políticas sociais, e não é só por conta da pandemia. A pandemia só está demonstrando de forma ainda mais contundente a incompetência que tem a extrema-direita para governar, para administrar a máquina pública, né? Nós temos mais de 170 mil mortos por Covid-19, e isso não é o acaso, coincidência, nada disso. É incompetência de um governo que não conseguiu coordenar as ações de saúde pública para evitar que a população viesse a óbito, como está vindo, de forma absurda, né? Então, na minha opinião, não se poderia, de forma alguma, especialmente eu, que sou uma mulher feminista, sindicalista, né, uma mulher negra, votar em alguém que representa tudo isso contra os corpos das pessoas que eu represento, né? Então, eu declarei meu voto para o Emanuel Pinheiro. Declarar o voto para o Emanuel Pinheiro, você já disse para a gente que não consiste em aderir à sua base, né? Você vai se rotular nesse momento como oposição, Edna, ou vai abrir um canal de diálogo com o prefeito? O que você imagina? Eu me declaro oposição porque o PMDB faz parte do arco de aliança dos partidos que dão sustentação à política do Bolsonaro. Uma política que destruiu o direito da classe trabalhadora com as reformas administrativas, com a reforma da Previdência, e agora a reforma administrativa está colocada agora, da Previdência, a reforma trabalhista, uma série de reformas que destruíram direitos da classe trabalhadora, conquistado com muita luta por décadas, né? Então eu não posso dizer que eu sou base do Emanuel Pinheiro porque eu votei nele. Eu votei por uma circunstância colocada, como eu disse, em relação ao segundo turno. No entanto, a minha posição é de defesa dos direitos da classe trabalhadora. E não adianta o prefeito pintar o hospital se lá dentro não tem uma carreira de médicos, de profissionais de saúde que dão atendimento à população. Não adianta pintar o posto de saúde se as pessoas vão lá para pedir atendimento ou precisam de uma farmácia e não tem medicamento. Então, eu tenho clareza do que significa o governo do PMDB aqui em Cuiabá, né? E eu tenho clareza do que significa esse governo na base aliada, né? Os deputados, inclusive, do PMDB sustentam o governo Bolsonaro. Então, quando eu digo que eu sou oposição, eu estou olhando para um contexto, eu venho de um partido que é um partido nacional, então eu estou olhando para esse contexto maior. A minha posição, enquanto trabalhadora, enquanto mulher, é defender os direitos da classe trabalhadora. E aí é nessa perspectiva
que eu me coloco. E no nível nacional, como também aqui, o PMDB se coloca como aliado daqueles que se enriquecem com as políticas de retirada de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então é nesse sentido que eu me coloco na oposição a esse governo, ao governo do PMDB. Edna, a gente já vê uma movimentação em busca da presidência da Câmara Municipal de Cuiabá. O vereador Diego Guimarães, que também é oposição, já externou a sua vontade de comandar a casa, dizendo que brigará por uma Câmara que não seja submissa. Né? Nesse contexto, a Edna busca fazer parte de uma chapa que vá buscar conduzir a Câmara Municipal? Tem alguma articulação nesse sentido? Então, eu compreendo que com as urnas, né, os meus eleitores, eles me elegeram para fazer política. Né? Então, eu vou fazer política institucional, vou fazer política na Câmara dos Vereadores, mas não vou deixar de fazer política das ruas, do fortalecimento, do apoio aos movimentos sociais. Naquela casa, na Câmara dos Vereadores, se eu esperar fazer política apenas com os partidos de esquerda, eu não vou fazer política. Então, eu preciso dialogar com todos os partidos que estão ali, que são quase todos alinhados a uma perspectiva mais à direita, né? Então, qual é o meu princípio no diálogo? E eu já conversei, inclusive, com o presidente do meu partido. Obviamente que uma decisão minha é uma decisão que tem que ser levada para a instância do meu partido, para que a gente possa, juntos, decidir. Eu prefiro sempre errar junto com as pessoas do que acertar sozinha. Eu acho que é importante isso na política. A gente não faz política sozinho. E também com o coletivo da nossa candidatura, né? Que amanhã a gente vai estar dialogando sobre isso, inclusive. O meu princípio de participação em qualquer chapa eu não entraria numa chapa que fosse adesista, base do Emanuel Pinheiro. Eu já manifestei o meu desejo de entrar numa chapa sem problema nenhum, de apoiar ou de entrar. Não tenho também essa ânsia de querer protagonizar a direção, a presidência de uma chapa para a mesa, de jeito nenhum. Penso que eu estou chegando e eu quero dialogar com as pessoas. Mas eu não entraria numa chapa adesista. Eu tenho dialogado com alguns vereadores no sentido de constituir um grupo de vereadores e de vereadores ali na casa que possa manter a sua independência, a sua autonomia em relação ao Poder Executivo. Eu penso que o grande problema do Legislativo no Brasil, não é só Cuiabá, mas de uma maneira geral, é que o Poder Executivo, o chefe do Executivo, quase sempre consegue fazer com que a Casa Legislativa seja sua base de sustentação de forma acrítica, então fica sujeita à agenda do Executivo e o Legislativo não cumpre suas prerrogativas, que é de fiscalizar, que é de ouvir a população, de elaborar projetos, de apontar aquilo onde está errado, onde está falha. Então nós precisamos, o que o povo quer é que os vereadores, a Casa Legislativa, cumpra sua prerrogativa constitucional. E é isso que eu estou me dispondo a fazer. Não serei base de Emanuel Pinheiro, não atuarei no sentido de sustentar um poder com o qual eu não concordo e que perverte a função constitucional da Casa Legislativa da Câmara dos Vereadores. Edna, muito obrigada pela participação aqui no Papo com ela. E fico feliz de hoje ter uma representante, né, ou ter a representatividade feminina na Câmara Municipal de Cuiabá. Tem um excelente mandato. Muito obrigada, obrigada. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.